Suas Bíblias, antes de sentar, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 26 ao 40. O tema do aniversário é missões, uma questão de obediência. Eu queria falar nesta noite sobre obediência e perseverança na missão. Não basta apenas sermos obedientes, nós temos que ser perseverantes. Capítulo 8 de Atos, verso 42, capítulo 8, verso 26 ao verso 40. Assim diz a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então eu nunca disse a Filipe: Peço-te que me expliques a que se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis que a água que impede que eu seja batizado. Filipe respondeu: É lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Esta é a palavra de Deus. Que as palavras dos meus lábios, Senhor, e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu queria começar fazendo duas perguntas aos amados e queridos irmãos. Quantos aqui está entre nós que foram levados a Cristo através do testemunho pessoal de alguém? Quantos? Alguém foi levado a Cristo através do testemunho pessoal de alguém? Muito bem. Nós temos algumas pouquíssimas mãos, mas temos algumas mãos levantadas.
A segunda pergunta que eu queria fazer é: quantos aqui já levaram alguém a Cristo através de um testemunho pessoal específico? Muito bem, também temos algumas mãos aqui levantadas. Quero chamar a sua atenção, meu querido irmão e irmã, para este homem, esse evangelista chamado Filipe, personagem principal aqui do nosso texto. Filipe, meus irmãos, depois de liderar um grande avivamento em Samaria com pregação, curas, libertações de espíritos imundos, conversão e batismo, Filipe, surpreendentemente, é convocado para uma missão completamente diferente daquela que ele estava fazendo. E qual era? Evangelizar uma pessoa. Aquilo que pareceu ser uma mudança de rota foi, na verdade, a reafirmação de um princípio que permeia todas as Escrituras Sagradas. Deus é um ser pessoal e ativo, e Ele chama pessoas particularmente para receber a salvação em Jesus e desenvolver com Ele um relacionamento pessoal que essencialmente envolve a comunhão, mas também a missão. Por isso, nessa noite, o Espírito Santo oferece-nos uma oportunidade aqui singular para discernirmos os princípios fundamentais que ajudarão a cada um de nós realizarmos a obra da evangelização. Eu quero chamar a sua atenção, em primeiro lugar, meus irmãos, olhando para essa passagem das Sagradas Escrituras, para o fato de que missões envolve submissão. O versículo de número 26, o texto nos informa que um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E o texto conclui dizendo: e este se achava deserto, ele se levantou e foi. A ordem do anjo a Filipe é clara, é objetiva, é específica, é concreta, é direta, mas do ponto de vista humano parece absolutamente ilógica, porque deixar uma cidade onde, por meio da pregação, dos milagres, multidões haviam sido levadas ao Senhor Jesus Cristo. Se observarmos os versos 5 até o verso de número 8, nós vamos ver que Filipe havia pregado, milagres haviam acontecido, multidões haviam sido levadas a Cristo, mas agora ele deixa esse contexto, onde está acontecendo muitas coisas, e ele vai para um lugar que não tem vida, onde as pessoas não estão. Ele vai para o deserto, onde tinha ali uma pessoa, aonde não há cidade no deserto. Filipe, porém, não questiona uma possível ausência de lógica na estratégia divina, como nós muitas vezes costumamos questionar. Mas, Senhor, sair daqui para ali, por quê? Não, meus irmãos, Filipe, ele obedece imediatamente e ele vai. Esta mudança de agenda me faz lembrar uma palavra relevante dita por Leighton Ford, vice-presidente por muitos anos da Associação Billy Graham. Ele disse o seguinte: se o homem tem uma alma, ele a tem. E se essa alma pode ser perdida ou salva por toda a eternidade, ela pode. Então, a coisa mais importante no mundo é trazer um homem a Jesus Cristo. Essa é a coisa mais importante, meus irmãos, da vida. Assim como ordenou que Filipe se engajasse
No evangelismo pessoal, Deus determina que saiamos obedientemente hoje em busca daqueles que não conhecem o seu amor, obedecendo à sua voz sem comodismo, sem indiferença, sem medo, sem ativismo, sem religiosidade e sem isolamento. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção nesta noite é que missões envolve submissão. Se não estivermos dispostos a nos submetermos à voz do Espírito Santo, nós não avançaremos, nós não ganharemos almas para o Senhor Jesus Cristo. Por isso, esse texto nos mostra uma segunda coisa extraordinária, é que missões não apenas envolve submissão, mas missões envolve aproximação. Olha comigo o verso 27, diz que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. A câmara de Lucas, que está nos dando essa narrativa, tira o foco de Filipe para nos fazer ver um homem com singularidade racial. Ele era um etíope do atual Sudão, um representante do continente africano, um homem com singularidade social. Ele era um alto oficial de Candace, ele era superintendente do tesouro, um homem de grande importância na equipe econômica real, uma espécie de ministro das finanças, mas um homem com singularidade espiritual. Ele viera adorar em Jerusalém, ele tinha interesse nas manifestações comunitárias de espiritualidade, e mais do que isso, ele vinha lendo o profeta Isaías, tinha um grande interesse na palavra de Deus, e pensando nele como um peixe a ser pescado, estava agora verdadeiramente mordendo a isca. Nesse exato momento, Lucas diz que o Espírito Santo, que levava Filipe e aquele etíope para o deserto, diz que Filipe, de forma direta, inequívoca e desafiadora, ele aproxima-se daquele carro e acompanha. Qual é o princípio missionário que nós podemos extrair dessa verdade, meus irmãos? O princípio missionário aqui é muito claro. A evangelização é um movimento do Espírito que atua no cristão, plantando em lugares específicos, onde pessoas específicas precisam da graça de Deus revelada em Jesus Cristo. E concomitantemente atua nessas pessoas específicas, preparando-as para estabelecer um diálogo que viabilize uma genuína transformação espiritual. Isso envolve a obra de missões, isso envolve a obra de evangelização. Nós aprendemos aqui que sem a aproximação não há missão. Quanto maior forem os seus relacionamentos com pessoas que não conhecem a Jesus, maior a probabilidade do Espírito Santo agir através de você, criando pontes naturais para o reino de Deus. Talvez você diga assim: eu não gosto do meu trabalho, pastor. Eu vou porque é de lá que eu tiro o meu sustento. Eu não gosto da faculdade, da escola, da minha vizinhança, da minha família. Tem muita gente incrédula lá. Se essa é a sua realidade, meu irmão e minha irmã, veja nela uma oportunidade proporcionada pelo Espírito Santo para fazer a diferença. Você precisa ir para o campo missionário, e esse campo missionário
pode ser o teu lar, pode ser o teu trabalho, pode ser a faculdade onde você estuda. Porque missões envolve a aproximação. A partir da aproximação, Filipe sabiamente estabeleceu um diálogo com o etíope. Eu lembro-me que quando fazia um tratamento de saúde aqui no Hospital Universitário Alcide Carneiro, né? E morava na cidade de Caruaru. E de 3 em 3 meses eu vinha para cá, e eu estava na rodoviária, um tempo de verão, um calor terrível, e eu peguei uma água, antes do ônibus chegar, tomei aquela água, para ter comprado uma garrafa maior, e fui lá comprar uma segunda água, e aí um senhor se aproxima de mim, e ele disse: jovem, eu vejo que você está com muita sede. Eu disse: é verdade, o calor está grande hoje, né? E ele disse: pois é, um dia Jesus se aproximou de uma mulher, num poço, quando ia tirar água. Irmãos, a partir da garrafa de água mineral que eu estava tomando, um homem começou um diálogo comigo. Qual era o texto? João capítulo 4. Eu, crente, fiquei envergonhado porque eu poderia estar fazendo o que ele fez. E ele começou me evangelizando de uma maneira tão envolvente, que não me dava nem a oportunidade de eu dizer: meu irmão, eu sou crente, eu sou um servo de Deus. Depois de me evangelizar por mais de 20 minutos, e ele disse: e você já bebeu dessa água? Aí eu disse: agora eu bebi dessa água. Aí ele disse: e por que você não está compartilhando essa água com outras pessoas? Bateu assim no meu ombro e já foi para outras pessoas que estavam ali. Isso no começo da minha fé. Missões envolve aproximação. Envolve aproximação. Mas missões, meus amados, em terceiro, envolve verbalização. Se você observar os versos 30 a 35, Filipe perguntou: compreendes o que vens lendo? Como poderei entender? Disse ele, se alguém não me explicar. E começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Missões não apenas envolve submissão e aproximação, mas também envolve verbalização. A partir da aproximação de Filipe, sabiamente estabeleceu um diálogo com o etíope, que nos dá 2 dicas missionárias importantes. Ele focou no interesse do etíope. Qual era o interesse? Saber de quem o profeta Isaías estava falando. Ele estava falando acerca de quem? Perceba que ele foca no interesse dele, do etíope. Isso ensina-nos que a evangelização só será eficiente se for uma resposta direta para as indagações da alma daqueles que queremos alcançar. Quais são os dilemas das pessoas? As crises, as dúvidas. Os temas da evangelização devem nascer, antes de tudo, no coração daqueles que queremos alcançar. Um exemplo disso é um amigo que está falando sobre a corrupção na política brasileira. Temos ouvido acerca disso. A corrupção na política brasileira fornece-nos um gancho para afirmar que essa corrupção não é uma exclusividade dos homens instalados nos palácios, mas de todos os homens que vivem longe de Deus.
Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, não há um só, sequer que tema a Deus. Todos se extraviaram em seus caminhos. Ele foca no interesse, meus irmãos. Mas também ele focou nas Escrituras e em Jesus. O Espírito que falava com Filipe estava falando com o etíope na medida em que ele lia Isaías 53. Ele estava assim, portanto, no lugar certo, na hora certa, fazendo a leitura certa, com o interesse certo, fazendo a pergunta certa, ao lado da pessoa certa, e sem esconder a sua ignorância, nem a sua disposição de aprender mais. Acabou ouvindo a mensagem certa. Jesus, segundo Isaías, no capítulo de número 53, toda a Escritura é a única salvação oferecida ao homem pecador. Nós aprendemos que sem uma verbalização clara, simples, direta, amorosa das Escrituras, não adianta a aproximação. E ao abordar as Escrituras, faz necessário estabelecermos uma centralidade em Jesus. Cristo deve ser o centro da nossa pregação. Paulo disse: irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fiz com linguagem persuasiva de sabedoria, senão fiz conhecer, saber entre vós outra coisa a não ser Jesus Cristo e este crucificado. É o tema, meus irmãos, da nossa pregação, é Cristo. Por isso, a missão da igreja não apenas envolve a submissão, a aproximação e a verbalização, mas a missão da igreja, ela envolve também a integração. Se você observar os versos 36 a 38, o texto nos diz: que impede que eu seja batizado? O eunuco pergunta. E Filipe responde: é lícito se crer de todo o coração. E o texto diz que Filipe o batizou. A missão, meus irmãos, ela se completa com a integração daqueles que foi alcançado pelo Evangelho. Filipe, no poder e na oportunidade do Espírito, ele conduziu o etíope para afirmar um compromisso definitivo com o reino de Deus, por meio da compreensão da dimensão comunitária da fé. A pergunta do etíope é: o que me impede que eu seja batizado? Revela que ele compreendera por Filipe que a fé é pessoal e é comunitária, ou seja, ele precisava professar publicamente a sua fé. Ele precisava declarar publicamente a sua fé, ainda que estivesse ali no deserto. Porque a nossa fé, ela tem um caráter não só pessoal, mas também comunitário. Nós aprendemos, meus irmãos, que Deus, querendo nos dar sinais externos e visíveis da obra que espiritualmente Ele realizou em nosso coração, Ele colocou diante de nós sinais, selos, símbolos, que são a ceia do Senhor e o batismo. O batismo é um sinal visível e, portanto, externo daquilo que Deus fez internamente, nos introduzindo na fé. Por isso, o batismo é um sacramento de iniciação. Quando alguém é introduzido à fé cristã, ele participa do batismo. Mas querendo Deus que a gente preservasse nessa fé confessional, na fé que a gente confessa no dia do batismo, nessa fé cristã, que a gente
foi introduzido no batismo, Deus estabeleceu também a ceia como sinal de perseverança e de permanência. Todo mês, meu irmão, todo mês, todos os meses, você está ceando, todo mês você está dizendo, isso aqui, a mesa do Senhor, é um sinal visível de que eu estou no pacto, de que eu estou na aliança. Um dia eu fui alcançado, eu fui regenerado, eu fui purificado, eu estou debaixo das promessas do Senhor, e mais do que isso, há uma esfera desse pacto para se cumprir. É quando Jesus voltar e me levar com Ele, para que eu e você eternamente estejamos gozando dos benefícios desta aliança. A questão é a seguinte, meus irmãos: por que Deus daria visibilidade ao pacto, à obra de regeneração e purificação que Ele fez através do batismo e da ceia, se não houvesse uma igreja visível? E aqui vai uma crítica para aquelas pessoas que acham que é possível ser cristão, mas não acham que não precisam da igreja. Eles dizem que tem Deus como pai, mas não querem ter a igreja como a sua mãe. É a mesma coisa do camarada que diz que crê na educação, mas não quer ir para a escola. A igreja é a mãe de todos os crentes. O etíope está sendo introduzido na igreja de Cristo por meio do batismo, porque é um sinal de iniciação. Portanto, a pergunta para aquelas pessoas que acham que podem viver a vida cristã sem a igreja, a pergunta é: por que Deus daria visibilidade ao pacto, à obra de regeneração e purificação que Ele faz através do batismo e da ceia do Senhor, se não houvesse igreja visível? Por quê? Para quê? Outra coisa, se eu acredito que o batismo e a ceia são bíblicos, a pergunta é: se não existe igreja visível, local, organizada, com ministério, quem é que vai ministrar? Quem é que ministra o batismo? Sou eu mesmo? Sou eu que ministro a ceia para mim mesmo? Eu ministro o meu batismo, a ceia para mim mesmo? Eu ministro uma confissão de fé pública a mim mesmo? Os sacramentos, irmãos, apontam para a dimensão pública da igreja, para a esfera pública do culto, para o ajuntamento solene entre irmãos. Tudo isso tem um caráter relacional, de comunhão, de pacto, de aliança. Não faz o menor sentido eu falar de batismo e de ceia, se não existe uma igreja local e visível. Por isso, a conversão requer uma confissão pública daqueles que creem no Evangelho. E, portanto, a lição é muito prática e clara para nós, nestas palavras. Há uma necessidade de uma confissão pública de fé no Senhor Jesus Cristo. Porque a ordem da grande comissão não é apenas ir, é fazer discípulos. A ênfase está no fazer discípulos. E fazemos discípulo ensinando as pessoas a guardar todas as coisas que o Senhor tem dito. E aí, uma vez que elas são instruídas nessa verdade, elas são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Elas são introduzidas na igreja. Elas se tornam discípulos de Jesus Cristo. Portanto, a missão para Filipe envolve 3 princípios que também envolvem a nossa missão. E eu quero concluir dizendo isso. A missão que Filipe realiza, meus irmãos, num lugar improvável, é uma missão que envolve presença. Nós precisamos nos relacionar com as pessoas que Deus naturalmente, seja lá onde for, coloca no nosso caminho, para por meio de uma amizade,
sincera, ganharmos o direito de sermos ouvidos por essas pessoas. A missão, meus irmãos, que o Senhor nos coloca, ela envolve proclamação. Nós precisamos verbalizar de forma simples. Nós precisamos aproveitar as oportunidades, aproveitar as dicas que o Espírito Santo nos dá. Aproveitar, meus irmãos, o conhecimento que temos das Escrituras acerca de Jesus, para pregar desse Cristo, acerca desse Cristo, acerca deste Evangelho, que para uns é loucura, que para outros é escândalo, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Missão não apenas envolve presença e proclamação, mas também persuasão. Nós precisamos ir ao ponto central. Qual é o ponto central? Todo homem é pecador. Todo homem precisa arrepender-se e crer em Jesus, ser batizado e integrar-se à comunidade de Jesus, que é a igreja. Portanto, essa ação missionária de Filipe trouxe para o etíope, sabe o que? Salvação e júbilo. Olha o que diz o verso 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este, no caso o eunuco, foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Cheio de júbilo. Cheio de alegria, cheio de satisfação. Não existe nada mais gratificante, meus irmãos, do que sairmos para levar a palavra de Deus e vermos o coração daquelas pessoas que antes estavam sem Cristo e agora está cheio de Cristo, cheio da graça de Cristo, cheio do poder do Espírito Santo, a júbilo e a alegria. Mas também a ação missionária de Filipe trouxe para Filipe a oportunidade para um novo empreendimento missionário. Se você observar o verso 39 e 40, diz que ele que já fora usado extraordinariamente na Samaria, alcançando multidões com a mesma mensagem de Jesus e com o mesmo recurso, o Espírito Santo, ele viabilizou o alcance de um só homem que haveria de tornar-se, muito provavelmente, o pioneiro da evangelização do continente africano. Tudo começou com um dispõe-te e vai. Está aí no verso 26. Tudo começa dizendo, dispõe-te e vais. Veja o que Deus é capaz de fazer com aqueles que obedecem o seu dispõe-te e vai. Filipe se dispôs, foi, aproximou, verbalizou e integrou. E aqui está, meus irmãos, um desfecho maravilhoso. Um homem que estava lendo as Escrituras sem entender, e agora passou a entender do que se tratava. Ele se regozija, ele de fato se alegra, porque ele é introduzido à comunidade da fé, cheio de júbilo. Ele volta para o seu país de origem, e ali ele vai testemunhar, e ali ele vai falar para aquelas pessoas acerca do Cristo que ele compreendeu através das Escrituras do Antigo Testamento. E essa é a postura que o Senhor requer de cada um de nós agora, que a gente possa dispor, meus irmãos, a nossa vida, e irmos
até mesmo para os lugares que na nossa cabeça nós estejamos pensando: meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu lembro, pastor André, que um dia, num culto de missões, lá na igreja congregacional Vale da Bênção Central, a primeira igreja de Caruaru, pastor Nicásio, a igreja onde me convertei, onde saí ordenado pastor, e eu me lembro que um pastor que era daqui da cidade de Campina Grande, chamado Jadiel Davi, que tem um projeto Jonas, ele fez um desafio missionário na época, e chamou as pessoas para vir à frente ali, que ele estaria orando, e eu fui, movido pelo Espírito Santo de Deus. Mas enquanto ele estava orando, eu disse: sim, Senhor, mas eu estou aqui, depois que terminar essa oração, para onde eu irei, para onde é que eu vou? E quando aquela oração, meus irmãos, terminou, que eu voltei para sentar no meu lugar, não sei quem conhece aqui, mas o Monte Bom Jesus, que é a maior favela de Caruaru, ela fica mesmo de frente para a igreja, a entrada da igreja. E na hora que aquela oração terminou, que eu me voltei para sentar, os meus olhos foram direcionados exatamente para aquele monte. E ali eu entendi claramente que Deus estava me levando para aquele lugar, para pregar o seu evangelho. E ali começamos pregando a palavra de Deus. Uma igreja, meus irmãos, foi estabelecida naquele lugar. Deus começou abençoando de tal maneira o trabalho de evangelização naquele lugar, que nós tínhamos uma casinha que parecia uma tapera, e adquirimos a casa dos fundos, a casa ao lado, e os fundos da casa ao lado, derrubamos aquele quadrado, construímos um grande templo na maior favela de Caruaru. E ali está uma igreja, onde pregamos, onde realizamos um trabalho social extraordinário de assistência àquelas famílias, porque um dia eu ouvi: dispõe-te e vai. Por isso o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, nesta noite, Ele de fato nos diz: dispõe-te e vai. E que nós possamos dispor a nossa vida para levarmos a palavra do Senhor, ainda que seja em lugares improváveis, no deserto aqui, pode ser na maior favela de Caruaru, pode ser até na tua casa, que você precisa verbalizar acerca de Jesus, no teu trabalho, na faculdade, entre os teus vizinhos, na roda de amigos. Deus nos chama para sermos intencionais, que Ele aplique essa palavra nos nossos corações, no nome do Senhor Jesus, amém.